Paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Deixa o like aí, tá bom? Se inscreva no canal, envia para alguém. Hoje vamos ler capítulo 22, do versículo 15 até o 33. A questão do tributo. Pega a sua Bíblia e vamos junto. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: De quem é essa esfinge e essa inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência aos seus irmãos. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seus irmãos. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas nas suas doutrinas. Glória a Deus, gente. Então, aqui mais uma vez, como em várias passagens do livro de Mateus, os homens religiosos da época queriam deixar Jesus constrangido. Eles queriam deixar Jesus, deixa a moto passar aqui, como em diversas vezes eles queriam deixar Jesus constrangido, queriam pegar Jesus em algum ato, em alguma fala, para poderem condenar ele, né? E aqui, Jesus, os fariseus, então aqui os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Então os fariseus fizeram um conselho ali de pessoas, um ajuntamento de pessoas, e eles se consultavam, eles conversavam como eles iam surpreender Jesus em alguma palavra. E aqui eles vieram com palavras lisonjeiras, gente. O que é isso? Com bajulação. Deixa a moto passa aqui, gente. Hoje tá, a galera tá no final de semana, tá andando de moto. Mas vamos lá. Então aqui, os fariseus, eles vieram com palavras lisonjeiras, com bajulação. Então quando alguém vier te bajular, vem com muito elogio, desconfie,
porque talvez essa pessoa está tramando contra você, assim como esses fariseus estavam tramando contra Jesus. E eles disse, primeiro porque eles se ajuntaram primeiro para surpreender Jesus e agora eles vieram bajulando Jesus dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Então, esses homens reconheciam a pregação de Jesus, as palavras de Jesus, os conselhos de Jesus, os milagres de Jesus. Só que o coração deles era endurecido para crer em Jesus. Então, eles reconheciam que Jesus ensinava a palavra, mas mesmo assim eles queriam atacar a verdade. Eles queriam atacar o próprio Jesus, a palavra de Deus. E aqui eles vieram com um problema, né? Vieram com uma questão. Eles chamaram até uns herodianos, por certo, pessoas ali do Império Romano, de Herodes. E aí eles disseram assim, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, é certo, nós temos que pagar tributo para César, porque nesse tempo o povo de Israel estava sobre o Império Romano, debaixo do Império Romano, escravizados, né? Ali o Império Romano dominava as regiões ali de Israel e os israelitas tinham que pagar tributo, né? Impostos para o Império Romano. E isso, na cultura deles naquele tempo, era algo muito ruim, eles não gostavam disso. E eles foram falar isso com Jesus, esperando que Jesus falasse que não era certo pagar, porque dessa maneira eles acusariam Jesus para que os soldados do Império Romano matassem ele. Em outras palavras, eles estavam com trairagem em cima de Jesus, dizendo, vamos falar com Jesus, ele vai dizer que não é lícito, não é certo pagar tributo, e os próprios soldados vão prender ele, porque ele vai estar indo contra o império. Mas Jesus, tendo discernimento, sabedoria, e vendo que esses homens não tinham sinceridade, e aqui começa um ensinamento para mim e para você. Perceba as palavras das pessoas, perceba as ações, os olhares, como as pessoas te tratam. Que dessa maneira você nunca vai ser enganado, tendo o dom de discernimento, olhando o comportamento das pessoas. E aí Jesus, ele fala aqui, ó. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Tem pessoas hipócritas, gente. Tanto no trabalho, nas igrejas, na sua família. Elas fingem ser uma coisa, mas elas não são. Ela engana as pessoas com palavras lisonjeiras, mas por trás elas tramam. Aqui fizeram com Jesus. Você acha que comigo e com você não vai acontecer isso? Então olha o comportamento das pessoas, olha as ações delas. Não fica admirado com as palavras lisonjeiras, palavras de elogio, que bate nas suas costas e te diz alguma coisa, mas que por detrás te dá facadas, apunhaladas, fala mal de você por detrás. Tenha discernimento, assim como Jesus tinha. E aí, Jesus chama esses homens de hipócritas, porque Jesus sabia a intenção do coração. E aí, Jesus pediu para eles mostrarem uma moeda, e Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava nos ensinando a nós trabalhar, pagar as nossas dívidas, os nossos tributos, os nossos impostos,
não ser pesado para ninguém e entregar para Deus aquilo que é de Deus, que é o nosso louvor, que é o nosso comportamento, que é o nosso coração, que é as nossas ações, que é o glória que sai da minha e da sua boca, que é o tocar do meu e do seu instrumento, que são as suas ações em ajudar alguém, ajudar o próximo, dessa forma glorificando a Deus, de pureza e sinceridade no coração, não de hipocrisia, como muitos são. E aí, eles ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Então, os homens que vieram surpreender Jesus com as palavras saíram de lá maravilhados e foram embora. Porque contra a verdade, contra o que é de Deus, nada prevalece, nada fica. A mentira não pode ficar onde a verdade está estabelecida. E aí eles foram embora. Só que aí, no mesmo dia, chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então a ressurreição é a pessoa ressuscitar dos mortos. São as pessoas que morreram, mas vão ressuscitar. E esses homens não acreditavam nisso. Então, logo, eles também não acreditaram que Jesus foi ressuscitado, ou que nós vamos ser ressuscitados, ter os corpos transformados, não mais nessa carne, mas em um corpo glorificado, como diz o apóstolo Paulo, e vamos estar junto com Deus na eternidade, na glória. E aí, eles não acreditavam e foi perguntar para Jesus, que no tempo de Moisés, se tinha um homem, uma mulher, esse homem morresse, o irmão dele poderia casar com a esposa desse irmão que morreu, para que ele pudesse ter filho, a mulher tivesse filho, para gerar filhos ali da família deles, né? Mas aí eles vieram com uma questão aqui, uma pergunta. Olha que interessante, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles estavam querendo caçar assunto sobre a ressurreição com Jesus. E eles falaram, olha, tinha um homem que morreu, o primeiro irmão pegou a mulher dele, ele morreu também, a terceira, a quarta, até a sétima, se eu não me engano. De sorte, segundo, terceiro, até o sétimo. Ou seja, essa mulher aqui, segundo essa fala desses homens, ela enterrou 7 homens. Enterrou 7 homens e ninguém conseguiu fazer filhos, né, com ela. Ou se foi isso, deixa eu ver. Se morrer alguém não tendo filho, cessará o seu irmão, casará o seu irmão com uma mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos possuíram? Então aqui, não fala se teve filhos, né, os outros, mas enfim, a mulher casou com 7 irmãos, e eles estavam questionando Jesus, que na ressurreição, quando todos morressem e fossem ressuscitados, de quem seria essa mulher? E aí Jesus vem e responde. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui já tem outro ponto, gente. Olha porque nós temos que ler a Bíblia. Não fique esperando alguém pregar para você. Não fique querendo ter contato com a Bíblia só na igreja que você vai. Não abra a Bíblia só na igreja que você frequenta, na hora da palavra. Tenha como hábito você ler a Bíblia na sua casa, pedir para o Espírito Santo te esclarecer, te dar um direcionamento, você conhecer a história. Isso aqui foi feito para a gente ler, gente. Isso aqui foi feito para nós conhecer as Escrituras e o poder de Deus que está aqui. Isso aqui mostra, nos revela o poder de Deus.
Glória a Deus. E aí, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas das suas doutrinas. Então, Jesus, Pai, Deus, Espírito Santo, eles são um Deus do vivo. Então, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus nunca tratou a morte como morte, como nós tratamos. Ele sempre tratou como um sono. Está dormindo. Então, esse Deus, ele se revela através da sua palavra. Ele se revela na natureza. A natureza resplandece a glória de Deus. Está na palavra assim. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos se ter sabedoria com as palavras lisonjeiras, porque tem pessoas que querem tramar, que querem não, que tramam, que se ajuntam para falar mal de você. Tem pessoas que se ajuntam para tramar. Tem pessoas que se ajuntam para fazer planos, para depois ir te questionar, para pegar alguma fala sua e te condenar, como esses homens fizeram com Jesus. E toma muito cuidado com elogios. Não se apegue à crítica de ninguém, mas principalmente a elogio. Certa vez eu ouvi que o elogio de alguém é como um pescador que amarra uma isca ali naquele gancho e joga no mar. O peixe, quando ele vê aquela isca ali dentro do mar, ele fala: nossa, olha que coisa tão fácil. Como esse alimento está tão fácil aqui, vou lá comer. E quando ele vai comer aquela isca, quando ele morde o gancho que o pescador jogou, né, a vara ali, a linha, entra aqui, ó, no céu da boca ou em alguma parte da boca do peixe e trava. O peixe ele foi tão na alegria de comer aquela isca, mas ele acaba com um gancho preso dentro da boca dele. Consequentemente, o pescador puxa a linha, puxa aquela isca, puxa aquele gancho com o peixe nele. Então ele pesca aquele peixe. Então assim é o elogio. É uma isca que quer com um gancho com a isca que quer te prender. Tem muitas pessoas que elas têm necessidade de elogios. Ela só fica feliz, o dia dela só é bom se alguém elogiar ela, se alguém der um tapinha nas costas dela. Mas tem pessoas que elogiam com sinceridade, mas muitas pessoas usam essas palavras lisonjeiras para prender a sua alma, para prender você através do elogio. Então não caia nessa armadilha. Seja como Jesus, que alguém um dia chegou nele e disse: bom mestre. E ele disse: não há nenhum bom, senão o meu Pai que está no céu. Nem Jesus, sendo o homem mais justo e bom, justo e que praticava bondades, que ajudava tantas pessoas, ele se recusou a ser chamado de bom. Então não fique preso no elogio de ninguém. E se alguém te critica, também não se apegue a nisso. Simplesmente só saiba quem é você em Deus. Saiba as habilidades que Deus colocou em você, os seus talentos, o seu propósito. Porque todo aquele que vive o propósito de Deus não para nem na crítica, nem no elogio, mas fica firme, cumprindo o bom combate da palavra, daquilo que o Senhor te chamou, tá bom? Então essa é a palavra aqui, gente. Compartilha com alguém, se inscreva aí no canal. Vamos juntos, prosseguindo para o alvo, tá bom? Beijo no seu coração.